E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver aqui atrás, ainda estou tentando arrumar um espaço para colocar um cenário legal para poder fazer os vídeos para vocês. Mas para que a gente não pare e continue aí dando conhecimento para vocês, eu decidi fazer hoje um vídeo a respeito de fundos imobiliários. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. E aí, investidoras e investidores, tudo bem? Bom, como eu falei no início do vídeo, a gente vai comentar hoje sobre fundos imobiliários, né? Como escolher um bom fundo imobiliário, né? E assim, antes de qualquer coisa, antes de você iniciar aí nos seus investimentos, eu recomendo vocês a abrir uma conta em uma corretora, né? Se você quiser investir em ações, em renda fixa, enfim, eu indico você abrir uma conta em uma corretora, porque isso vai te facilitar muito no sentido de você traçar o seu perfil de investidor e também receber recomendações e seguir aí com os seus investimentos, tá bom? Existem várias no mercado, eu não vou ficar aqui citando o nome, mas existem várias no mercado, vocês podem pesquisar que sempre vai aparecer aí uma boa opção para vocês. Dito isso, vamos então para os fundos imobiliários. Há duas opções para investir. A primeira delas, seguir a tendência. Seguindo a tendência, você pega o que está mais seguro, né? Pessoas já fizeram análise para você, outros já verificaram, outros se deram bem, outros se deram mal, enfim, alguém vai te dar essa informação. Então, seguir a tendência. Em qual fundo as pessoas estão investindo? Estão investindo no fundo imobiliário X. Então eu vou comprar uma cota desse fundo também. Seguir a tendência. Muitas pessoas acham isso mais seguro. E a outra opção é você escolher os seus próprios fundos imobiliários. E para você mesmo escolher o seu fundo imobiliário, você primeiro precisa conhecer um pouco mais sobre ele. Saber quais imóveis ele tem, se está locado, se não está, enfim, ter um pouco mais de conhecimento para poder decidir se esse fundo imobiliário vale ou não a pena o investimento, né? Então, quando você vai analisar um fundo imobiliário, você deve considerar o seguinte: você primeiro precisa verificar a vacância, né? Quais imóveis estão sendo locados? É um imóvel só locado para uma única empresa? Ou são vários imóveis? Ou são lajes corporativas? Enfim, tem inúmeras empresas naquele imóvel. Você tem que verificar também a vacância financeira. O que seria uma vacância financeira? Você tem um fundo imobiliário que tem lá os seus imóveis que estão locados para alguma empresa, porém essa empresa está com algum tipo de problema financeiro que não está pagando os aluguéis. Então, ou seja, você tem um fundo imobiliário que não tem vacância, ou seja, ele está alugado, porém a empresa que alugou não está pagando. Então, isso se chama vacância financeira, né? E dentro disso, a gente tem outras variáveis a considerar, né? Por exemplo, o fundo imobiliário que você está escolhendo, qual é a região que ele está? É uma região consolidada? Ela está em crescimento? A que se dedica essa reunião? Essa região? Ela é residencial? Ela é comercial? Ela é empresarial? O acesso a esses imóveis, ele é facilitado? Tem bons transportes próximos? Tem táxi? Qual é a estrutura, né, desse local? E a distribuição desse imóvel. Se eles são vários imóveis, se é um único imóvel, se são várias lajes, se não são, se são galpões, enfim, tudo isso você precisa considerar no momento em que você procura um fundo imobiliário para investir. Depois dessas considerações, o que seria interessante para você saber? É, Valor patrimonial, isso é muito importante, até fiz uma colinha aqui. Valor de mercado, né, que é o que efetivamente ele vale para o mercado. O dividendo yield, o quanto ele está pagando de dividendo, né? Obviamente a vacância é importante e se ele é ou não um fundo monoativo. E aqui eu abro um parênteses, não quer dizer que um monoativo seja ruim ou seja ótimo. É, é como eu sempre falo, você deve analisar. Se ele é um monoativo, o que ele é? Ele tem somente um imóvel no fundo, por exemplo, um galpão industrial,
né? Ele pode ter um fundo imobiliário para um galpão industrial que é somente aquele imóvel. Ele é um investimento ruim? Não, depende da empresa que está alocando aquele galpão. Então, tudo depende da análise que você fizer sobre os imóveis, as empresas que estão locando e a vacância financeira, né? Bom, então, dito isso, esse vídeo aqui ele até vai ser um pouco mais curto. A gente vai aí para um exemplo prático dentro de um site que eu gosto muito de analisar. Ele dá várias informações, então eu vou entrar nesse site para que vocês possam ver e aí também ter mais subsídio para sua tomada de decisão, né? Antes da gente ir para lá, eu gostaria aí de recomendar um livro para vocês, que é o Fundos Imobiliários do Lucas Fleury. Eu vou deixar o link na descrição aqui, vocês podem comprar tranquilamente. É um livro baratinho e ele traz muitas informações a respeito de fundos imobiliários, né? Muitas situações a considerar. Então, esse é um livro bem legal, é uma leitura muito boa para quem quer adquirir conhecimento aí, um pouco mais, né, de conhecimento aí sobre fundos imobiliários. E também recomendar aí o livro do Luiz Barsi, que é o Rei dos Dividendos, que conta a história aí de o maior investidor da bolsa aqui do Brasil. Então é legal que vocês conhecem um pouco da história dele. Também é uma boa leitura. Os links vão ficar aí na descrição para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, então estamos aqui no site do Investidor 10, que é um site que eu gosto muito, né? Ele te dá aí algumas opções. Eu já criei algumas listas para mim a respeito de ações, de fundos imobiliários, enfim, de estoques, criptomoedas. Ele te dá aí uma gama enorme de produtos que você pode seguir, verificar, analisar. Mas hoje, como a gente está falando de fundos imobiliários, vamos falar sobre fundos. Vou pegar esse primeiro aqui, até mesmo só para a gente ter um exemplo. Então, esse fundo aqui é o fundo do BTG Pactual, Infraestrutura e Dividendos, tá? Ele te dá um overview bem legal a respeito dessas informações, onde ele te informa que, por exemplo, o valor da cotação, né, que é o valor que está em 25/12, no momento que estou gravando esse vídeo, tá? Ele te dá aqui o dividendo yield nos últimos 12 meses, tá? Então, ao longo dos 12 meses, quanto ele pagou de dividendo yield? Aqui ele está nos dizendo que pagou 22,99%, né? Quase 23% aí. PVP. O que seria o PVP? Se você colocar o cursor aqui, ele vai te informar. É o preço sobre o valor patrimonial. Ele indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida por menos do que o seu valor real. Então, aqui a gente tem um valor legal de 1,04. Ok? A liquidez diária desse fundo, tá? Que é de 450 mil. E também aí a variação nos últimos 12 meses, ou seja, o quanto valorizou esse fundo nos últimos 12 meses. Aqui diz para nós que ele nos últimos 12 meses ele valorizou 44,16%. Então assim, é um número bem interessante, é uma variação muito boa, bem positiva. Embaixo ele te dá um gráfico aí, né, um overview em gráfico das informações aí sobre as cotações, esse valor em reais, tá? Ele te informa aqui que se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano, hoje você teria aí de valorização. Não estamos falando aí de pagamento de dividendos, né? Nós estamos falando da valorização. Ou seja, se você pagou R$ 1.000 em 10 cotas, vamos colocar um exemplo, hoje essas mesmas 10 cotas valeriam 1.441, ok? Nós temos aí também informações sobre o valor patrimonial do fundo, né? A cota, ela é com base no valor patrimonial dividido pelo número de cotas que existe, ela seria de R$ 112, mas ela está sendo vendida a 117, isso quer dizer que ela está valorizada. Então aqui nós temos o número de cotas que o fundo possui, aqui o PVP novamente, né? E também o valor patrimonial desse fundo, que hoje está em 1,21 bilhão, ok? Nós temos também aqui um resumo, né, de informações sobre o fundo, qual é a razão social, que é do BTG Pactual, né?
É um FIP, ele tem o público-alvo geral, né? Ele está com a sua gestão ativa, não tem vacância no momento, está com 10 milhões e 600 mil cotas emitidas, tá? O valor dela em R$ 112, que é o valor das cotas dividida pelo valor patrimonial, que está em 1,21 bilhão, e os últimos rendimentos que foram pagos foram R$ 6,90 por cota. Então, se uma pessoa tem 10 cotas, ela recebeu R$ 69. Se ela tem 100 cotas, recebeu R$ 690. Se tem 1.000 cotas, recebeu R$ 6.000. Ok? Então, para que você saiba, o valor do dividendo, ele é por cota, sim? E dependendo de quantas cotas você tiver, você recebe o valor como dividendo. Né? A média do segmento, né? O nosso fundo em análise no momento é de 1,04, mas a média está em 0,90. Então ele está acima da média, é um bom número. Né? Que mais nós podemos tirar aqui de informação? Retorno do investimento. A rentabilidade desse fundo, ele está nos últimos 2 anos, né? Ele está em 85,13%. Em um ano ele está em 44,5%. Em 3 meses ele esteve em 1,68%. Então ele ainda não tem informação de 5 anos nem de 10 anos. Então essa variação ao longo do tempo, de 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2, 5 e 10 anos, é muito interessante você fazer para ver a saúde que o seu fundo imobiliário possui. Ok? Então aqui mais uma vez ele informa que nos últimos 12 meses ele distribuiu 5,9% de dividendo yield nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses 10,17% e nos 12, 22,99%. Então ele faz um apanhado dos últimos 12 meses, de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Ok? Bom, o que mais de informações nós temos aqui? Bom, acredito que seja, sim, uma informação interessante é a comparação do fundo imobiliário com outros índices. Né? Então, por exemplo, um índice que é utilizado no mercado, muito comum, é o CDI. Então, se você tem um fundo imobiliário que está te pagando menos que o CDI, não compensa você comprar. Compensa você investir em renda fixa, para você ter pelo menos o 100% do CDI, que já é garantido sem nenhum trabalho. Então, é interessante você ver o apanhado, né? Esse overview a respeito dos índices, para você ter uma ideia de como está a valorização do seu fundo. Por exemplo, esse fundo, se você tivesse investido R$ 1.000, você teria 1.833 há 2 anos, né? Se você tivesse feito o mesmo investimento em CDI, você teria hoje R$ 1.262. Então, veja que a variação é muito alta. O fundo ele valorizou muito mais do que o CDI. Então, essa é uma informação muito importante que você deve ter em conta no momento em que você vai escolher por um fundo X ou Y. Né? E ele faz uma comparação com outros índices, com o IPCA, com o IBOV, o IFIX, enfim, para que você tenha aí ideia de como que está a valorização do seu fundo imobiliário. Ok? E no mais, era só isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse site ele é muito bom. Você pode fazer o cadastro com sua conta do Google, é grátis, não precisa pagar nada. Obviamente ele tem alguns serviços que se você quiser contratar aqui na versão Pro, você vai pagar por isso, mas essa versão aqui, que é a versão grátis, você já tem inúmeras informações bem importantes e bem relevantes para você poder ter aí a sua tomada de decisão. Bom, pessoal, eu agradeço vocês no vídeo de hoje, né? Espero aí ter podido dar alguma informação interessante para vocês poderem aí decidir onde vão investir o seu dinheiro. Tá? Fundos imobiliários é sempre uma boa opção e eu espero ter te ajudado aí a dar mais informações de como obter informações relevantes para poder decidir em qual fundo você deseja investir. Mais uma vez, eu vou deixar no link da descrição os livros que eu recomendei, tá? Então, se vocês quiserem adquirir, fiquem à vontade. Então, até a próxima!